Boa noite, gente, bem-vindos. Gabriela Caetano entrou agora, bem-vinda. Vamos dar início a mais uma aula de gestão financeira. E esse começo é igual, a gente começa agora, e isso dá tempo também de outras pessoas entrarem, se for o caso. Nosso olhar para a realidade é sempre nevoado. Acho que cada dia que passa parece que fica mais claro essa frase para mim. É uma outra forma de falar também, assim, que só sei que nada sei. É mais antigo, né? Vamos lá. O quiz 11 eu vou postar para vocês. Eu acho que consigo já subir hoje. Então, é para fazer em 4 alunos. Né? Se eu não conseguir postar hoje, eu coloco para vocês amanhã. Mais ou menos 4 alunos, vale 10 pontos. É a última atividade aí que vale 10 pontos e dá 7. E é para entregar segunda-feira que vem, 10 de maio. As atividades anteriores têm data até amanhã, né? Dia 5 de maio, para quem tiver aí com atividades atrasadas. Tati Lima, boa noite. Virando a página. Então, tentem formar grupos proativos, né? Grupos que possam estar se ajudando. E isso vai ser bom para vocês. Então, a parte operacional das nossas aulas continua por aqui, e até o final do curso eu não estou vendo aí necessidade de mudança. Mesmo na semana que vem, dia 11, que a gente vai ter, foi confirmado, né, o pessoal da ONG IVM, Instituto Viva Melhor, eles aceitaram o convite, talvez participem uma ou duas pessoas, e aí eles vão falar com vocês, né, sobre os trabalhos dessa ONG, as oportunidades de trabalho do pessoal que é da pedagogia, e também a questão da gestão financeira. Uma ONG, ela precisa ter uma gestão financeira que é própria, e uma gestão financeira que ela tem aí a ajuda governamental. Então, dessas duas formas, a IVM pode estar conversando com a gente na semana que vem, está confirmado. Virando a página. Então, o contrato é o mesmo, né? No que foi necessário aí a gente mudou. Acho que não precisou mudar, né? Eu propus as 9 iniciais, depois a gente mudou algumas coisas nessa interação aqui da aula. Boletim informativo de ontem, dia 3 de maio. Então, eu preciso ler para vocês. No intuito do aprimoramento de nossa comunicação com toda a comunidade acadêmica, informamos que as seguintes orientações foram incorporadas pela nossa instituição de ensino superior para esta semana. Tem 1, 2, 3. 1. Canal de acolhimento virtual. Somos os professores voluntários do canal de acolhimento Wesley, Gabriela, Neide, Roberta, Liliane, Mário, Malu, Mônica, Renata, Andréia, Malfi, Andréia Scotton. Conheça nossos horários e dias e venha conversar conosco. Próximos encontros, segunda-feira, dia 3 de maio, às 11 horas. Foi ontem, né? E às 15 horas. Foi ontem também. Campanha Regularize. Programe-se para o próximo semestre letivo, regularizando sua situação com a faculdade. Entre em contato com o nosso WhatsApp de negociação. Aí tem aí o link, né? Para outros assuntos. Boa noite, Letícia. Para outros assuntos, atendimento remoto financeiro. Tem o link aí, no Meet, de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas. É um canal aí para vocês estarem conversando. Depois, terceiro ponto, conheça os novos cursos do Flamingo Acelera. São, se não me engano, são cursos de extensão. Kelly, boa noite.
Então, tem o link aí também do Flamingo Acelera. Esperamos, com essas medidas, atender cada vez mais as suas expectativas. Então, equipe acadêmica. Virando a página, isso vai estar no roteiro, isso vai estar lá no portal, e vocês devem estar ouvindo esse comunicado aí nas aulas dessa semana, quarta e quinta-feira ainda. Lá, para hoje, conforme eu comentei na semana passada, a gente vai estar conversando sobre planejamento. Então, eu vou estar postando também o meu livro, né, que fala sobre planejamento de vida. Ele está em PDF e num formato que, no meu sonho, é para que vocês escrevam o plano de vida de vocês, né? Essa é a ideia. Então, quando ele tem mais ou menos tudo que a gente vai estar conversando hoje, vai estar lá por escrito para vocês, e espero que vocês estejam motivados para estar escrevendo o plano de vocês, né? E não é o planejamento financeiro de uma empresa para esse ano, o planejamento financeiro de uma corporação para 5 anos, né? Mas é um planejamento pessoal aí para cada um de nós, para a vida inteira, né? Eu fiz um encontro no sábado com colegas, amizades aí, de 50 anos, né? E a gente já está planejando aí amizades para, eventos para mais 50 anos, se Deus quiser. Então, é isso que vai acontecer. Eu faço parte aí da equipe organizadora, participaram 43 pessoas que se conhecem aí há 50 anos, né? E a gente quer planejar eventos e ações, e assim que der uma aglomeração, né, desse pessoal, e quem sabe mais pessoas. E algumas pessoas a gente resgatou, e a gente está descobrindo aí talentos, né, de pessoas que começaram a publicar o que fazem. Nós temos lá, nesse grupo, mais uma escritora. Espero que vocês tenham essa motivação para escrever também esse planejamento para a vida de vocês. Então, o primeiro ponto é que a gente precisa saber do nosso sonho, né? Qual é o sonho? O que a gente sonha, né? Pode ser um sonho simplesinho. Eu quero comprar uma batedeira para minha mãe. É um plano, né? E a gente se organiza para comprar a batedeira para nossa mãe. Agora, eu posso ter um plano de encerrar essa disciplina nesse semestre. Podemos, né? Vanessa, boa noite. Podemos ter um plano para encerrar esse curso. Podemos ter um plano para estar fazendo uma cadeia de cursos. Boa noite, Jaciele. Para a nossa vida profissional. Boa noite, Nicole. Então, cada um de nós aí precisa ter um sonho. Eu acho que eu já falei isso para vocês e vou repetir. Às vezes, um jogador de futebol, ele tem um sonho de se aposentar muito bem com 36 anos de idade. E depois, parece que a vida dessa pessoa acaba, né? Será que ele não tem mais vida? Com certeza ele tem muita vida, e ele precisa planejar. E se ele planejar, às vezes, como já aconteceu, ele pode ter conseguido conquistar um apartamento de cobertura de 2 bilhões, mas, de repente, mal planejado, esse apartamento de cobertura de 2 bilhões, ele vira pó, né? A pessoa vai precisar vender porque não está conseguindo sustentar, se planejou mal. Aline, boa noite. Então, a gente precisa ter esses planos, né? Então, seja para a nossa aposentadoria, né? Seja para aquilo que a gente quer, que a gente precisa. Então, a gente já esse sonho. A minha sugestão é que vocês tenham escrito aí para a vida de vocês, por favor, ok? Precisando, é só interromper, fiquem à vontade para interromper a qualquer
tempo. Segundo ponto, o exercitar-se, né? Um professor de educação física, ele vai estar nos incentivando para que a gente exercite o corpo. Mas eu procuro incentivar vocês e as pessoas para que esse exercício ele seja de forma completa, né? A gente precisa exercitar o nosso corpo, a nossa cabeça, o nosso coração e aquilo que é meta também. Eu posso não ter religião nenhuma, mas eu posso pensar em alguma coisa que é metafísico, que está para além do que a gente acha que existe, não é? Então a gente se desenvolve aí nessas 4 coisas. Essa é a minha sugestão. Então, por exemplo, na parte física, talvez esse mês agora de maio, até o final do mês de maio, talvez, ou no máximo junho, faltam 16 dias e 5 quilômetros. 16 dias e 5 quilômetros, eu vou completar 7 milhões de metros. Então, desde o dia 1º de janeiro de 2010, eu consegui anotar tudo, eu registro tudo no meu diário de bordo de treinamento, e tenho tudo isso anotado, a gente vai somando tudo isso, e no final desse trabalho, eu talvez chegue aí, se Deus quiser, aos 7 milhões de metros no final desse mês. São mais 16 corridas de 5K, né? Talvez eu possa fazer 10K no domingo, né? Mas conseguir fazer nessa segunda 6,72, amanhã talvez eu faça mais 6, né? E quem sabe eu até acelero essa meta. Em termos de pandemia, a gente vê aí que muitas pessoas elas estão com problemas, né, de saúde mental. E a gente precisa desse ambiente, a gente precisa dessa situação, e a gente precisa estar se planejando, né? Não adianta o cuidado financeiro é super importante, a gente vem falando disso. E a gente precisa cuidar desse inteiro, desse global. Eu costumo dizer que na nossa educação, a questão do coração, a parte afetiva é muito mal trabalhada. E desde 2018, a formação integral, ela está na nossa legislação. Então, se a gente planeja, a gente precisa planejar também essa questão da afetividade, né? A gente percebe que estamos muito mal preparados aí para essa situação. E a questão do meta é de cada um, né? Eu sempre falo aqui, graças a Deus, porque é o que eu acredito, mas cada um de vocês aí pode ter um meta que é diferente. Se alguma coisa não estiver clara, não deixem de perguntar, por favor, né? E a gente está falando de planejamento e eu prefiro abordar esse planejamento de forma global. O terceiro ponto, né, a gente precisa ter prioridade, né? O que eu vou colocar em primeiro lugar? Se eu tenho essa prioridade muito clara, o que acontece? A gente não desvia o foco. Se a gente não tem isso claro, então a gente desvia o foco. Aquela questão do tempo também, né? Uma pessoa que não tem foco, de repente ela recebe convites para 10 lives e assiste as 10. Agora, se a gente tem um pouquinho de foco, se a gente tem um pouquinho de prioridade, a gente vai assistir as lives que estão dentro do nosso foco, dentro do que a gente quer, dentro do que a gente pretende, dentro da nossa prioridade, por exemplo. Então, a gente precisa ter prioridades, porque aí a gente não vai ficar entrando em conflito em relação às questões de tempo. Então, eu tenho tempo para aquilo que eu priorizo, né? Para as coisas que eu priorizo, eu preciso ter tempo. Então, essa é a ideia. Tá claro aí, gente? Vamos lá.
eu vou engatei a marcha aqui e vou para o próximo ponto. Fala, Sueli. Tá claro, sim, professor. Inclusive, essa questão de cuidar do, do corpo e mente, quando você cuida do seu corpo, automaticamente você fica melhor, né? Sua autoestima melhora, parece que resolve metade dos problemas da vida da pessoa. Eu estou buscando isso nesse momento. Muito bom. Então, a gente precisa se cuidar, né? Ah, como que é aquela história lá? Amar ao próximo como a ti mesmo, pelo menos dentro da minha crença, não é? Então, eu preciso me cuidar, não é? Se eu não me cuidar, o que acontece? Eu posso faltar com vocês, e eu não quero fazer isso. Eu posso faltar com a minha esposa, eu posso faltar com os meus filhos, eu posso faltar com a minha família. Então, eu não quero isso, e eu tenho me cuidado. E não tenho pedido falta, não tenho pedido licença. Graças a Deus, a cama é só para descanso, ela não é para ficar como que é, acamado por doença, coisa do tipo. Não, né? Então, dá para fazer isso. E devo ter comentado aí para vocês já, por exemplo, em relação a resfriado, acho que eu não tenho resfriado faz há muito tempo. Acho que eu perdi a conta. Nesse século, acho que nenhum. E a última vez eu nem lembro mais, né? Eu preciso olhar lá os meus diários de bordo para ver qual foi a última vez que eu fiquei resfriado, né? Então, é essa questão. Quarto ponto, né? Qualquer coisa que vocês lembrarem depois, retomar também, fica à vontade. Sobre as finanças, é o que a gente tem feito, esse módulo inteiro, esse curso inteiro, não é? Então, eu chamo bastante atenção para a questão da reserva. A gente precisa cuidar da reserva. E se a gente cuida da reserva, a gente não vai ter problemas em relação a emergência, a pandemia, a aposentadoria, não é? Então, isso tudo a gente vai cuidando, e a gente vai se prevenindo para que nessas situações aí da necessidade a gente esteja preparado. Podemos parecer a formiguinha que fica trabalhando lá o verão inteiro e só fica aguardando, mas quando a crise chega, a gente está preparado, não é? E aí a crise pode nos atacar, sim, com certeza, mas isso vai nos ajudando para aquela situação de emergência. E hoje a gente tem muito claro aí que uma pandemia que pode durar 2 anos no Brasil, a gente poderia estar mais preparado se a gente tivesse reserva, se a gente estivesse se cuidando. Tudo bem? Posso virar a página aqui, gente? Sim, Pro, pode virar. Sim, Pro. Ok. Plano B. Vocês assistem aí filmes, né? E na cultura americana, a maioria do que a gente vê, seja entre adolescentes, entre qualquer situação que aconteça, eles pensam assim: e se não der certo, né? Ou o que nós vamos fazer? Qual é a alternativa? Então a gente precisa ter um plano B, né? Quando eu falo para vocês sobre 18 caminhos para chegar na porcentagem, então a gente percebe pessoas aí procurando caminhos para chegar na porcentagem, ok? E de diversos autores que eu andei pesquisando, qual é o objetivo? É levar os alunos para a porcentagem. Para chegar à porcentagem, não existe uma forma só, não existe só a regra de 3. Não é? Talvez alguns professores só conheçam esse caminho, mas, na verdade, existem outros mais que a gente precisa se apropriar. Acho que, principalmente na educação, a gente precisa descobrir. Eu pensei numa situação que é a seguinte, né? Eu moro aqui no 24, eu posso chegar aqui no apartamento 23 pelo caminho mais curto, eu dou um passo e bato a porta, né? Saio do meu apartamento, dou um passo e bato a porta do 23.
Mas eu posso também fazer o outro caminho, né? Dar a volta ao mundo e chegar no apartamento 23. Não é isso? A gente nunca sabe. Aí, na aula passada, que eu já dei para o outro grupo, eu lembrei de Colombo, né? Colombo, ele cuidava lá e ajudava o país dele a fazer comércio. E o que acontece? O caminho para chegar às Índias, ele estava impedido, ninguém poderia passar por ali, né? E ele escolheu o caminho mais comprido, ele quis dar a volta ao mundo para chegar às Índias. E nessa tentativa, o que aconteceu? Ele descobriu muita coisa, não é? Então, a gente tem muitas pessoas que, apesar de a gente ter uma pedra gigante no meio do caminho, que a gente não consegue remover, a gente pode dar a volta nessa pedra. E dando a volta nessa pedra, a gente tem um plano B para chegar por um outro caminho, pelo outro lado, por cima, por baixo, e a gente chega no nosso objetivo. Não é? A gente não perde o objetivo, mas a gente vai descobrindo formas aí. Então, se de repente, hoje, na minha gestão financeira, eu quero trabalhar essa reserva, eu quero trabalhar o meu patrimônio, então muitas coisas estão acontecendo, muitos problemas estão acontecendo, mas aí o que acontece? A gente precisa o quê? Voltar para o foco, né? Então, num momento, eu posso buscar uma alternativa A, uma alternativa B, mas eu não vou perder o meu foco. Eu tenho um afiliado que ele estava muito bem aqui em TI, e ele chegou num patamar que ele passou a ser auditor, né? Auditor, do meu ponto de vista, ele é o bambambam em qualquer empresa, né? Porque ele vai estar lá praticamente muito próximo do CEO, ele audita situações, ele investiga situações, verifica se tudo está correto, se o procedimento está correto, se ele pode ser melhorado, e ele era um auditor de TI no Brasil, e muito jovem, com menos de 30 anos, né? Ele tem a idade do meu filho, 34 agora, né? Mas quando ele saiu do Brasil, o que acontece? Ele tinha uma meta, ele tinha um sonho. Então, ele não queria estar numa realidade difícil como a do Brasil. O que ele fez? Ele mudou para uma realidade, para um contexto, que é o contexto Canadá. E ele falava para ele mesmo, né? No plano B dele, ele começou como ajudante de cozinha. Ele ia pegar o primeiro emprego que ele encontrasse. E ele encontrou esse emprego de ajudante de cozinha. E como ajudante de cozinha, ele até aprendeu a cozinhar. Ele não sabia cozinhar quando ele chegou no Brasil, né? E aí ele passou a ser o quê? Ajudante de cozinheiro lá, né? E quando ele vem visitar a mãe dele aqui, ele até consegue fazer algumas surpresas em relação à culinária que ele aprendeu. Mas depois, finalmente, a porta da TI no Canadá abriu, né? E o fato de fazer o que ele gosta, o fato de trabalhar com tecnologia lá, isso não foi descartado. No meio do caminho, ele teve que dar uma volta, ele teve que estar fazendo o trabalho de ajudante de cozinha, ele não se intimidou por causa disso, ele aprendeu, né, se dedicou para aquele trabalho de cozinha e até foi promovido, mas depois a oportunidade para aquilo que ele queria na TI, em menos de 4 anos apareceu, e ele está muito bem lá. Então mudou de cidade, né, e o sonho dele continua sendo... Gisele, boa noite. O sonho dele continua acontecendo. Então, no plano que ele fez, ele não perdeu o foco. E, apesar de ter desvios grandes aí, ele está realizando, né? E isso eu vejo isso com outros alunos também. Eu me lembro de um casal de alunos que queria ser médico, e eles estão praticamente se formando agora,
na Bolívia, né? Porque é um caminho, né? Eu não preciso entrar na USP para ser médico. Então, existe esse caminho fora do Brasil, né? E no Mais Médicos aí, se eles já tivessem formados e eles quisessem voltar para o Brasil para exercer medicina, eles poderiam ter voltado. E hoje tem o Revalida lá, no caso, amanhã ou depois, se eles quiserem voltar para o Brasil e depois de formados, né, fazer o Revalida, eles vão poder exercer medicina no Brasil. Isso acontece, por exemplo, com um advogado que se forma em Portugal, ele pode depois advogar no Brasil, ele precisa fazer planos de proficiência para que mostre que ele tem essa competência aqui. Então, o plano B, ele não tira o nosso foco, né? Quando a gente vê num filme, seja um adolescente, quando a gente vê, seja um agente secreto, seja lá alguém querendo chegar em algum lugar, né? Ah, e se der errado, o que a gente vai fazer? Né? Não é para virar as costas e sair correndo, né? É para descobrir uma outra forma daquele objetivo ser alcançado. Então, a gente precisa estar de olho nisso, né? Plano B. Então, a gente precisa ter um plano B. E talvez na persistência, que é o próximo ponto, ter um plano C, um plano D, porque talvez essa pandemia até esteja provocando isso. E a gente, talvez, agora precise estar se sujeitando. Mas não significa que ser professor ele vai sair do nosso foco, por exemplo, né? Então, isso precisa estar dentro daquilo. Afinal, é o nosso sonho, não é? A gente colocou lá na frente. Então, eu tenho um sonho, eu quero alcançar o meu sonho. Então, o sonho é de cada um. Eu quero realizá-lo. Se eu quero realizá-lo, então a gente precisa batalhar esse sonho para que ele aconteça. Thalita, boa noite. Pessoal que chegou agora há pouco, boa noite. Gente, ó, na persistência, né, hoje a gente fala e dá exemplos do empreendedor, né? E a gente buscando e tentando aprofundar, pelo menos eu, do meu ponto de vista, né, eu considero que esses empreendedores, eles existem já aí ao longo do tempo, né? E falando aí de história e de pessoas que empreendem desde antes de Cristo e até hoje, acho que a palavra que mais fica próxima do meu ponto de vista em relação a uma pessoa que é empreendedora é um guerreiro, né? Esse cara que é guerreiro, seja lá, ele saía de manhã, ele tinha que estar fazendo uma caça, por exemplo, para trazer comida para a família, né? Então, ele fazia esse empreendimento da caça, tinha lá um monte de sabores, mas ele voltava para casa com a comida, ele voltava para casa com o objetivo dele, de estar sustentando a família dele. Então, existe aí esses guerreiros. Hoje a palavra guerreiro também funciona para cada um de nós. A gente precisa ser esse guerreiro para que o nosso sonho se realize, né? Voltando a falar de sonho, a gente pode falar, tem gente que não gosta, mas eu cito, porque me ajudou. O Paulo Coelho, quando ele escreveu o primeiro livro dele, O Alquimista, né, que eu entendi aquela mensagem, né, que a gente precisa transformar sonhos em realidade, dentro das nossas metas, dentro da nossa persistência, dentro daquilo que a gente quer, é isso que a gente deve estar garimpando, tentando e fazendo, não é? Transformar sonhos em realidade. Então, é isso que a gente precisa estar batalhando. Se eu quero ter uma reserva, se eu faço a gestão financeira, se eu faço esse sacrifício, o que acontece? É para que sonhos sejam transformados em realidade, né? Pode ser um sonho curto, mas, de repente, pode ser o sonho para a vida toda, né? Academicamente, o pessoal não gosta de citá-lo, mas eu cito, né? Porque
afetou a minha vida. Então, eu também, eu tenho, quando saiu a coleção completa dele na primeira versão, eu comprei acho que duas coleções, né, porque eu tenho uma e depois eu considerei que aquilo é uma forma de presentear pessoas, né? Então, eu não lembro quantos livros tinham, né, mas aí eu passei a distribuir alguns livros aí. Que bom, Maria Alves. Então, esse é o meu objetivo. Espero que a gente vá atingindo vocês aí para essas situações. Mainara, boa noite. Então, a gente precisa ser esse guerreiro, seja de estar tentando fazer a melhor aula, de estar tentando transformar cada um de nós aí, o nosso sonho, em realidade. Gesivane levantou a mão, por favor. Ô, Pro, eu aceito doações, tá? Estou aberta para aceitar doações de livros. Ah, de livros? Ah, tá bom. Eu tenho os meus, né? Então a gente pode se encontrar eu tenho alguns livros aí da minha autoria, a gente pode doá-los. Aceito, Pro. Então, esse Life Plan que eu vou colocar o PDF para vocês, eu vou ter físico, né? E ele também tem essa mesma cara. Lá na introdução, eu falo talvez uma pessoa, ela folheando por cima o livro, ela vai ver metade do livro com linhas para que a pessoa escreva, né? Mas a ideia é que escreva mesmo, né? Então, esse PDF que vocês vão estar recebendo, que tem aí metade das folhas em branco, é para que amanhã ou depois, se vocês imprimirem, é que vocês escrevam. Tudo bem? E isso vai ajudar, mas a gente se encontrando, a gente marcando esse encontro aí, eu posso estar doando alguns livros sim, com certeza. Assim que passar um pouquinho, professor, quando eu voltar para a faculdade, eu te procuro. Assim. Então, espero estar lá, né? E vou estar trabalhando para isso, né? Mas, mesmo se essa pedra, de repente, aparecer no meio do nosso caminho, a gente dá uma curva e a gente se encontra em outro lugar, não tem problema. Certo? Sim, professor. Tá, vamos lá. 7. Conheça-se, né? A gente, isso, eu até investiguei um pouco isso, esqueci de falar na aula passada, né? Mas a pessoa fala, ou a gente vê os autores e escuta e lê os autores falando sobre o conheça-se, o que acontece? Dá a impressão que eles falam só do psicológico, que eles falam só do cognitivo, né? Na verdade, esse conheça-se é de forma inteira, né? E como às vezes eu sinto falta, né, de algumas palavras para falar dessa situação, eu invento palavras, né? E elas acho que não vão pegar, né? Mas uma palavra que eu inventei para isso é o ipsus. Ditei aí para vocês. O ipsus, né, é o conheça-se por inteiro. Não é o conhecer o cognitivo, não é o conhecer o psicológico, não é o conhecer como o meu corpo se conhece, mas é conhecer-se por inteiro. Então, eu preciso conhecer o meu cognitivo, preciso conhecer o meu psicológico, né? E a gente precisa estar se construindo aí, né? Então, para dar alguns exemplos para vocês, em relação à dor de cabeça, né? Se a pessoa não se conhece, o que acontece? Ela tem uma dor de cabeça, ela toma um analgésico. E ela tomando esse analgésico, ela mata o efeito, mas não mata a causa. Agora, se ela se conhece, ela descobre o que causa aquela dor de cabeça, então, o que acontece? Ela descobrindo essa causa, aquela dor de cabeça não acontece mais, e ela não vai precisar do analgésico. Daniela está citando aí, eu conheço todos eles, viu, Daniela? Né? E um que eu quero imitar é o Monte 5. Um dos livros que eu estou escrevendo agora para imitar o que ele escreve lá no Monte 5 sobre o
profeta Elias. Como eu falei, eu comprei todos os livros dele, por exemplo. Então, se de repente eu acordo com uma dor de cabeça na testa, é porque eu passei frio à noite. Eu sofri um choque térmico. Dor de cabeça na testa é o quê? Um choque térmico. Então, eu preciso me proteger para que isso não aconteça mais. Ou se, de repente, eu estou lá em Fortaleza, acabei de tomar um sorvete, e naquele calorão, e aquele sorvete também pode me provocar uma dor de cabeça na testa, porque eu provoquei um choque térmico no meu corpo. E eu preciso de um analgésico? Não. Eu preciso de um copo d'água para poder estar quebrando esse choque térmico ao mesmo tempo que eu tome o sorvete. Então, se eu me conheço, eu não preciso desse remédio, né? Então, estômago vazio e, de repente, comer alguma coisa forte, isso também provoca dor de cabeça. De repente, alguns odores, né? Se sexta-feira é dia de limpeza, eu chego em casa, tá cheirando amoníaco, aquilo pode provocar uma dor de cabeça. Então, eu preciso perceber esse tipo de sinais e eu preciso atacar a causa, não o efeito. E para qualquer planejamento financeiro que a gente faça, então é isso também. Se alguma coisa está corroendo o nosso patrimônio, não adianta a gente ficar pegando dinheiro emprestado, tapando aquele buraco, se de repente tem alguma coisa que está corroendo o nosso patrimônio. Então a gente precisa se conhecer por inteiro. No cognitivo, eu já falei para vocês, se de repente eu aprendo muito vendo, então preciso assistir os filmes. Se eu aprendo muito ouvindo, então eu preciso, de repente, baixar podcasts que falam dessa situação. Mas a gente não tem 5 sentidos só, a gente tem 6 sentidos. Né? A gente precisa desenvolvê-los. A mulher parece que tem o 6º sentido. E acho que todo mundo pode desenvolver, né? Então, eu tenho audição, olfato, né? A sensibilidade, o tato. Então, tudo isso a gente precisa estar desenvolvendo. Não adianta falar assim, eu só aprendo escrevendo, né? Então, eu preciso escrever, preciso ouvir, preciso exercitar, aprendo só fazendo. Né? Então, é a situação. O meu teórico, que é o Vygotsky, ele fala que o suprassumo é a linguagem. Daí eu me esforço para estar trabalhando a linguagem da melhor forma com vocês. E por isso que eu invento palavras também, porque às vezes eu considero que não existe uma palavra que é a mais adequada. Quando a gente, espero, né, que antes de hoje, quando vocês ouviam conheça-se, talvez esse conheça-se, ele foca num pedaço da vida de vocês. Mas, na verdade, se conheça-se é pensar em vocês como um ser inteiro, não só cabeça, não só coração. É tudo, como eu já falei anteriormente, as 4 dimensões. O como aprende, né? Acabei de falar. No ponto 8, coração de estudante, né? Tem professores, e talvez vocês, espero que não aconteça, amanhã ou depois, possam estar ficando entediados, né? Com aquela música do coração de estudante, que parece que toca nas escolas muito. Então, uma pessoa que trabalha 25 anos, ela vai escutar no mínimo 25 vezes, e aquilo pode entediar as pessoas. Mas, gente, o coração de estudante é principalmente, do meu ponto de vista, a questão da curiosidade. A gente não pode, né, um estudante, ele é curioso por excelência, e a gente precisa trabalhar isso. Eu disse isso na aula da Lucimar? Aquela abertura, né, Nicole? Foi, professora. Aí você comentou
Ai, gente, como eu gostei daquela palestra. O senhor abriu bastante nosso olho, assim, sabe? De que a gente, como professor, nós temos que sempre ter esse coração de estudante, né? Sempre estudar, sempre buscar coisas novas, sempre se atualizar. Ai, eu amei. E bom, foi um primeiro encontro aí com vocês, né? E foi presencial, isso foi bom também. Que bom que você tem essa lembrança. Você não vai falar assim, aquele japonês falava muito, né? E só tomou o nosso tempo, ele ficou lá enrolando. Espero Ai, que que não. horror. Então, se vocês ouvirem essa música aí uma segunda vez, acho que cada verso, cada situação é questão para cada um de nós aí estar pensando e repensando, né? E esse coração que quer aprender sempre, né? E se a gente tem um plano, um planejamento que é para uma vida toda, né, de preferência que, de repente, para depois dessa, entre aspas, aposentadoria, tem outras coisas aí para aprender também e fazer, certo? Próximo ponto, a questão do método, né? Boa noite, G, bem-vindo. Gente, ó, a humanidade, né, ela passa a ter método com o René Descartes. Isso é final do século XVII, começo do século XVIII, ok? Porque ele escreve em latim o discurso do método. Então, ele coloca no papel, né? Se antes nós tínhamos alguma metodologia, se antes a gente tinha algum método, isso não estava registrado, né? Por exemplo, como que os egípcios, apesar de escreverem, eles levantaram as pirâmides, né? Hoje a gente tem cientistas tentando repetir, né, a situação das pirâmides e eles não conseguem, né? Então a gente percebe algumas obras arquitetônicas que estão aí ao longo da humanidade. Eu gosto de ver lá o canal de história, e no canal de história a gente percebe que existem alguns desafios, algumas incompreensões que a gente não sabe. Agora, se aquilo tivesse muito bem registrado, a partir daquilo que está bem registrado, a partir do método descrito, a gente consegue reproduzir. E a ciência, ela faz isso, né? Então, eu preciso fazer um relatório, eu preciso fazer um descritivo. A própria questão da vacina hoje em dia, não é? Então, a gente tem a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 da vacina, tudo aquilo está registrado, tudo aquilo está documentado, tudo aquilo está muito bem observado, né? Existe um método para que a gente tenha certeza que uma vacina funciona. Então, não é que uma vacina ela começa a entrar na nossa vida de uma hora para outra. Pode ter uma agilidade no processo, mas cientificamente todas as fases elas precisam ser respeitadas. A fase 1, a fase 2, a fase 3, né? E finalmente entrar na fase 4. Então, tudo isso é observado. Então, existe um método, existe uma forma de fazer, né? Se a gente registra essa forma de fazer, se a gente registra aquilo, então isso significa que aquilo pode ser repetido, aquilo pode acontecer novamente. Então, se a gente tem um método, a gente consegue executar. Então, no nosso planejamento, se a gente conseguiu algo, a gente precisa fazer a leitura daquele algo que a gente conseguiu, para que aquilo possa ser repetido. Às vezes, vocês, ouvindo palestras, né, de pessoas que são bem-sucedidas, elas não têm preocupação em relação à crise, elas não têm preocupações em relação à emergência, porque elas dizem assim, eu vou fazer tudo de novo, né? Porque elas têm aí essa vivência, esse histórico e essa forma de fazer. Então, essas pessoas vão fazer tudo de novo. E é verdade, né? Então, elas podem ir do 8
para o 80, do 80 para o 8, mas aí o que acontece? Elas conseguem recuperar o 80. Então, o método básico para cada um de nós aí está incorporando e tentando incorporar, a gente precisa ver a situação, né? Depois que a gente vê essa situação, a gente analisa essa situação e, em cima desses dados, do que a gente viu, do que a gente analisou, a gente age, né? De repente, alguma coisa dá errada, aí o que acontece? A gente revê e depois age de novo. E aí a gente consegue. Quando a gente consegue, a gente celebra, né? Isso acontece o quê? Muito para uma aula de um professor, né? Então, ele planejou a aula, ele viu a situação, ele executa aquela aula e depois ele pode estar comemorando ou não essa aula que aconteceu. Se algo deu errado, na próxima vez ele precisa melhorar A, B ou C para que aquilo, ou rever aquele plano de aula inteiro, para que aquilo possa estar se executando de forma breve. Na educação, os frutos da educação, elas demoram muito tempo, mas existem etapas do método que a gente vai observando, vendo e agindo, que nos levam à construção disso que é mais completo, mais inteiro, que é para depois, né? E a gente pode fazer pequenas celebrações aí, com certeza, seja no mês, seja no semestre, seja no ano, seja num ciclo de um curso, por exemplo. Então, a gente precisa estar tentando incorporar isso, para que a gente possa estar repetindo, e repetindo bem, e aprimorando. Carla. Ok, Carla, tudo bem. Ó, que maravilha, a gente pode rever a aula depois, né? Eu acho que isso é uma grande vantagem. E o último ponto que eu trouxe para vocês, né? A questão da formação, né? Então, acho que a formação é sempre, né? A gente precisa ter uma base e estar se preparando sempre. Eu vou falar, quando eu fiz a minha especialização na PUC, acho que já falei para vocês, e vou estar repetindo. A formação na PUC, no primeiro semestre, eu teria que ter aí um aproveitamento acima de 70%. Está lá no regimento, né? Nota 7. Vocês têm aqui nesse nosso regimento institucional a nota 6. Lá a nota de corte era 7. Só que quando eu tirei no primeiro semestre a minha primeira nota 7, o que acontece? O coordenador do curso veio conversar comigo que se essa nota se repetir, o que acontece? Você vai ser convidado a se retirar do curso. Eles não queriam de mim uma segunda nota 7. E o que acontece? Né? A gente precisa mesmo de base, a gente precisa de repertório. E no meu caso, né, eu fui fazer uma especialização em psicologia e eu era da matemática, o meu repertório em relação à psicologia, ele era muito pobre. Então eu tive que me desdobrar, conhecer. No caso, ainda bem que eu escolhi lá o Ivy Clow e escolhi o Vygotsky, né? Então, entre aspas, do zero que eu sabia de psicologia, aumentou aí, vamos supor, do 1 que eu sabia de psicologia, aumentou aí para 2, né? Então, isso é um crescimento aí, basicamente, de 200%. E a gente continua estudando, e a gente precisa continuar se preparando, né? E o nosso repertório vai melhorando. No caso da PUC, se eu falar de Paulo Coelho lá, eles vão me linchar, porque eles querem uma referência que é mais acadêmica, que é mais científica, né? Mas, aprofundando isso, como eu falei para vocês, tem determinados autores que nos afetam. E se esses autores nos afetam, eles mudam a nossa forma de ser e de fazer. Fala, Sueli. Qual autor, professor, seria uma referência para eles? Por Qual exemplo. autor?
O Vygotsky é uma referência, com certeza, né? O Iviclo é uma referência, porque eles têm artigos que são científicos. Quando eu falo do Vygotsky, ele não tem... Paulo Coelho, eu não lembro a quantidade de livros, mas vamos supor que ele tenha 13 ou 15. Né? O Vygotsky tem 200. Né? Então, É surreal a diferença. é surreal, né? Ele tem só 200 livros. E, gente, esse cara morreu com 38 anos de idade. E o que fazia ele escrever tantos livros, gente? O network, esse cara é inteligente pra caramba. Né? Eu não preciso escrever livros sozinhos. Eu posso escrever meus livros com parceria. Né? Se eu escrevo os meus livros com parceria, eu posso ter muito mais produção. E ele enxergava isso, né? Então ele fez parcerias assim fantásticas para poder estar escrevendo livros. E a produção dele é só de 200 livros, né? Ô, Pro, eu vou descobrir o segredo, tá? Para ver se eu consigo pelo menos metade de um. Então, por exemplo, um TCC que você faça, né? Como que é? A palavra me fugiu. Se você fizer um projeto integrador, agora me voltou a palavra. Se você fizer um projeto integrador, se você fizer um TCC e mais adiante, de repente, uma dissertação, mais adiante, uma tese, e no meio dos caminhos aí vários artigos, o que acontece? A gente vai se lapidando, né, para produzir. No meu caso, eu achava que eu escrevia bem, mas quando eu fiz a minha primeira dissertação, nossa, apanhei pra caramba, quase que fui excluído, né, do trabalho, porque para escrita científica faltava muito, e aí eu tive que buscar assessoria, né, e hoje eu busco assessoria para essa situação, né. Dentro da minha formação matemática, né, hoje, lá na escola que eu estou trabalhando hoje, então eu consigo fazer o rascunho de todo um projeto aí, e fiz. E esse rascunho ele foi para a mão da coordenação. E aí ela consegue lapidar muito bem a redação desse projeto. E aí a gente se ajuda, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade de pôr ideias, e eu tenho talvez uma facilidade de ter ideias. Aí eu vou colocando e rascunhando essas ideias no papel, a gente vai fazendo aí a mentalização disso, o mapa mental de cada situação, né, e mostrando, e depois dando um pouco mais de redação. A minha redação já melhorou um pouco, né, mas com a ajuda de quem sabe um pouco mais, fica melhor ainda. Né? E essas parcerias aí são fantásticas. Né? O livro de metodologias ativas é eu e mais 14. Né? O livro de matemática para negócios sou eu, X1 mais 3. Então, essas parcerias é que nos ajudam. Né? O fato de vocês conseguirem trabalhar em equipe, né? Os meus TCCs, né? Eu posso falar de boca cheia e consegui isso por causa do network. Eu não quis escrever um TCC, né? Eu escrevi 2. Tem gente que fica reclamando, poxa, um TCC, mas aí eu já enxerguei, né, a mensagem da questão da parceria. Então, no TCC, das especializações que eu fiz, aceitava trabalho em grupo. Então, o que acontece? Por causa do meu network, eu fui aceito em 2 grupos. Então, eu, XU, consegui contribuir com 2 grupos. Né? Então, eu tenho 2 TCCs. Fala, Gesivânia. O Pro, fiz uma vez um TCC, eu sofri muito, porque era individual e, assim, específico, né, no que eu estava fazendo na época, e eu não dominava computador, não sabia utilizar igual as outras pessoas, então eu tinha que me virar sozinha
Nossa, sofri pra caramba, porque eu tinha que fazer o escrito e tinha que fazer a apresentação. Chegou na apresentação, meu Deus, muita informação, professor. Aí a Então, banca falou assim, olha, eu sinto muito, mas você vai ter que refazer. Chorei 3 dias. Aí depois eu falei, não, eu vou conseguir. Encontrei uma pessoa maravilhosa, que foi uma professora, né? Aí ela veio saber o que estava acontecendo, eu passei para ela que eu não sabia, e eu coloquei muita informação. Aí ela falou assim, olha, se você não faltar na aula, eu vou te ajudar. Aí eu consegui realizar, apresentei novamente para a banca e consegui passar. Até o coordenador do curso da época, ele me deu os parabéns. Eu falei, ó, eu falo, o negócio é mexer com a tecnologia que eu me perco. então, aí a gente vai descobrindo os nossos pontos fracos, né? Eu também tenho os meus pontos fracos, né? Mas aí se a gente descobre aí como se ajudar, a gente vai descobrindo como avançar. Quando eu coloco lá no início da aula de hoje que a gente precisa buscar grupos proativos, são grupos que se ajudam, né? E grupos com talentos que se completam. E aí flui melhor o trabalho, né? Não estou Isso é uma falando que é verdade, fácil. Bruno. É verdade. Cada um tem Não estou falando uma facilidade, né? isso. E aí esse grupo proativo se ajuda e a coisa sai, né? Mas, por exemplo, na minha dissertação, a dissertação era individual, né? Então eu consegui dar toda a redação. Aí eu tive que pagar uma pessoa para reescrever aquelas ideias. Depois essa pessoa reescrevia, conversava comigo. Não, a ideia não é essa. Ah, então vai ficar melhor assim. E isso me custou dinheiro? Custou. Mas a minha dissertação era uma produção individual, mas toda a parte de fazer o português com a concordância e tudo mais teve que ser através de uma outra pessoa, né? E a minha dissertação, ela saiu. Porque a redação científica, ela não é o meu forte, né? Tanto que os meus livros, né, eles não são por essa linha, por esse viés científico. Mas eu tenho artigos, tenho parcerias nesse sentido. Inclusive, por exemplo, Fernando Lopes, que é um outro professor que escreve muito, né, desse lado científico, então eu também tenho publicação com ele. Então eu cuidei da parte matemática, e essa publicação, ela é inclusive internacional, né? Foi publicada na Alemanha, se não me falha a memória. Eu não falo, não divulgo muito esse artigo, porque eu cuidei da parte matemática, né? E assim, toda a ideia da parte empresarial, ele era mais do João, mas do Fernando Lopes. E aí, eu não acho que mereço tantos créditos por cuidar só da parte estatística do trabalho, né? Mas, com certeza, fui eu que fiz. Perguntas aí, gente. A gente falou de 10 pontos. Isso é muito importante. Lá no nosso contrato, eu falo sobre o diário de bordo, né? Então, vocês estão fazendo o diário de bordo de vocês. O diário de bordo, ele é autoral, ele não é uma cópia. Então, vocês vão estar exercitando esse autoral de vocês. E esse diário de bordo, depois ele deve ser lido, relido, e vocês vão estar tendo anotações aí. E por que esse trabalho aqui do meu livro de plano de vida, planejamento, ele é uma coisa que ficou... Eu achei que tinha sido... Eu fiz o meu diário de bordo sobre esse assunto, e eu achei que ele tinha sido roubado junto com um carro que me foi furtado, né? Então, já aconteceu de perder 4 apostilas que estavam lá quase prontas dentro do carro, e questão de... A sensação era assim, deixei 5 minutos estacionado, entrei para buscar uma chave, voltei, o carro não estava mais lá. E junto com o carro,
tinha ido 4 apostilhas. E no caso no final do século passado, esse livro eu achei que estava nesse carro, num outro carro, que também, eu perdi na minha vida aí 4 carros roubados, né? Então, eu deixo muita coisa no carro. E aí, para minha sorte, né, esse diário de bordo, ele estava no quartinho. E aí eu pude, né, depois de, há 2 anos atrás, né, uma coisa que eu escrevi em 98, poder pegar tudo e colocar no papel, e eu tratei de publicar isso rapidinho. E tudo que a gente conversou aqui, ele é fruto de um monte de reflexão que eu fiz em relação a até anterior a 98. Pergunta, gente. O que não está claro? Uma pergunta que me fizeram nesse momento, na outra aula. Gente, sobre revisão, a gente tem não uma aula. Pelo plano, vai ser possível trabalhar 2 aulas inteiras para revisão. A semana que vem a gente vai ter a visita lá do Instituto Viva Melhor, e depois a gente vai ter 2 aulas inteiras aí para revisão. Então, o feedback do quiz passado, ele acontece aí a partir da aula depois do Instituto Viva Melhor. E a gente consegue. O que eu planejei para esse quiz 11? 20 perguntas. Dessas 20 perguntas, eu vou extrair 10. E dessas 10 perguntas, eu vou fazer a avaliação conclusiva para vocês. Então, é essa a ideia. Então, em grupo, vocês vão estudar essas 20 perguntas. Não é nenhuma novidade em relação ao que a gente já fez. Todas são perguntas que vocês já responderam e que agora vocês vão ter essas 20 perguntas todas juntas no quiz 11. Fala, Sueli. Esse mais ou menos 4 podem ser 6, né? Mais ou menos 4 seria 5, mas eu vou aceitar 6. O importante é que, Obrigada. por exemplo, teve um caso na outra turma que o pessoal falou de serem várias pessoas, mas ao mesmo tempo eles falaram assim, a fulana de tal não ajuda muito. E eles falaram assim, não achamos justo que fulano de tal tenha a mesma nota que a gente, mas o senhor, por favor, avalie aí. Isso foi escrito o quiz 11, ele está rolando na outra turma. A meu grupo, professor, se ajuda bastante. Então, isso é importante, Mesmo que sejam 6, 11, 12, é importante que todo mundo contribua, todo mundo possa estar trocando figurinha e seja um aprendizado para todos. Professor, assim, eu acho que todos têm que se ajudar, sim, concordo com a opinião do colega, tá certo, mas eu acho assim, eu vejo da seguinte forma, uns têm mais dificuldade em umas matérias e outros em outras, e eu acredito assim, que a questão não é nem, eu vejo assim, se me ajudar no que eu tenho um trabalho, eu consigo fazer sozinho. Se eu fizer sozinho, eu fiz. Problema meu, eu escolhi fazer. Se o grupo não quis ajudar, não se empenhou muito, é problema do grupo. Eu fiz a minha parte. Eu tô ganhando com isso. As pessoas tinham que aprender a ter essa visão. Eu tô ganhando com o aprendizado. Aquele que não se esforçou, quem tá perdendo é ele. Sim, Gê. Eu penso mais ou menos parecido, né? Se de repente eu estou num grupo de 6 pessoas, de repente parece que eu sinto que estou fazendo sozinho, eu não fico incomodado, não, porque eu sinto que eu estou aprendendo pra caramba, né? E aí, de repente, se tem pessoas que, entre aspas, estão pegando carona, se amanhã ou depois a gente for para o mesmo concurso, são 5 que não vão passar, e eu vou. É isso que eu penso, é isso que eu canso de falar. Num concurso, numa disputa de emprego, aquele que se empenhou, com certeza vai ganhar. Agora, aquele que não fez, que está indo de carona, como o senhor disse, usando sua palavra, é ele que está perdendo. Ele não vai ser um concorrente para mim. Ele vai ser mais um na sala de espera. Quantas pessoas têm aí um certificado na mão, mas não tem história para contar? Então, não passa nem na entrevista.
Verdade. Então, eu não incomodo muito. De repente, eu me esforço mais, mas eu aprendo muito. Pergunta, gente. Então, o feedback do 10, ele vai ficar para depois do IVM, porque a gente tem aí, no mínimo, 2 aulas para poder estar revisando todo o conteúdo. Esse quiz 11 com 20 perguntas, são todas perguntas que vocês já responderam. E aí a gente vai poder estar com muita calma, trocando muita figurinha aí, a gente consegue passar por todo esse conteúdo que a gente já viu, né? Hoje, com a questão do planejamento, que eu abordei de uma forma mais abrangente, não foi de forma específica, né? Que eu prefiro trabalhar dessa forma. Então, a gente conclui a parte do conteúdo e tudo isso vai estar no quiz próximo, né? Ele já está pronto, eu acho que tem um erro de digitação só, que eu vou acertar e depois já eu consigo subir a gravação, o quiz e o roteiro para vocês. Professor, Fala, Nicole. aí no caso, então, serão 20 questões, né? Nesse quiz 11. Sim. E aí você vai averiguar para poder fazer a conclusiva, é isso? Com certeza, das 20 eu vou pegar 10. Não vou Aí, no inventar. caso, você que vai averiguar, ou vai Não, ser através do feedback? não vai ser através. Então, eu acho que eu preciso entregar a avaliação conclusiva até antes do feedback terminar. Ah, entendi. Não que eu tinha entendido outra coisa. Mas agora eu entendi, professor. Obrigada. Né? Não, mas de 20 questões, vou extrair 10 e fazer a conclusiva para vocês. Mas a conclusiva não vai ser novidade para ninguém. Perfeito, Pro. Obrigada. Nada. Sobre os 10 itens aqui. Então, tenho esse sonho. Exercitem-se de forma completa. Tenham prioridades. Não esqueçam da reserva, que a gente tem falado aí desde a primeira aula. Plano B, C, D, se for necessário. Não desistam, né? Não, sejam persistentes, acreditem na realização do sonho de vocês. Na persistência, acho que o exemplo mais clássico é do Thomas Edison, né? Que para inventar a lâmpada que ele sabia que ia dar certo, ele fez 1000 experimentos, né? Ele demorou 1000 experimentos para encontrar a liga de metais certa para fazer o filamento, né? Porque ele deixava metais aí, ligas de metais incandescentes, mas a vida útil de cada liga, ela deixava muito a desejar. Ele então começou a juntar metais aí até descobrir o filamento certo, para que uma lâmpada pudesse ser acesa e ela durasse aí muito tempo. Então ele persistiu e foi mais de 1000 experimentos para chegar naquela situação, né? O conhecer-se de forma inteira, o coração de estudante, o método e, vou colocar de outra forma aqui o item 10, o repertório que cada um de nós aqui precisa ter. Construir esse repertório, né? Acho que eu posso conversar das 4 dimensões, porque eu trabalho essas 4 dimensões. Então, eu não vou falar só de matemática para vocês, né? Eu posso conversar com vocês sobre outros assuntos também, graças a Deus, porque eu acho que a gente precisa se lapidar de forma inteira. Então, a última coisa, avaliem aí a aula de hoje, gente, por favor.
É para a vida inteira, professor. Tomara. Aprendizado aqui para não acabar nunca mais. Muito obrigada. Maravilhosa, Pro. Obrigado, Tereza. Vou ler o livro para depois eu comentar. Ah, eu agradeço, né? Quero também ler, professor. Esse livro vai subir aí no portal para vocês. Vou imprimi-lo para mim ler. Isso. Quando imprimir, o mais importante é escrever, viu, Gê? Sim, professor, mas é que o meu tempo é corrido, eu tenho que levar para o serviço, aí no serviço eu vou copiando nas horas vagas. Perfeito. Tudo bem. E pode imprimir aos poucos também, não precisa ser tudo de uma vez, não. E ele não é um livro denso, os meus livros, eles não são densos. Esse que eu vou copiar do Monte 5, inspirado no Monte 5 do Paulo Coelho, ele vai... Eu li o Monte 5 já. Oi? Eu já li o Monte 5, amo esse livro. Amo, eu também. Então, inspirado nele, acho que eu vou fazer o meu livro mais denso. Né? Ele vai ter, no mínimo, 20 capítulos aí, e vai ter, acho que, a mesma idade, da quantidade de páginas, 300 e poucas aí. Ah, professor, tem que ser bom mesmo, viu? Porque eu peguei um de 500 e poucas páginas, eu li porque o livro era muito bom. Ah, sim. Livro bom, o primeiro livro bom aí é o de 1547, o Dom Quixote de La Mancha. Ele, acho que é quase 1000 páginas. Não, porque quando o livro é bom, professor, quanto mais você lê, li você ele. quer. Quanto mais você lê, você quer. Agora, quando é aquele que tem umas palavras que você não entende, você desiste. Certo. G comentou o quê? Eu li como é que fala? Dom Casmurro de La Mancha. Não, Dom Quixote. Dom Quixote de La Mancha, e agora do Paulo Coelho eu li vários. Eu amo os livros de Paulo Coelho. Também. Então é isso, gente. Que bom que vocês gostaram. Tomara que meu sonho aí que desse trabalho algum legado tenha ficado e a gente continua trabalhando. E então só posso agora desejar para vocês aí uma boa semana, né? E a gente vai caminhando aí para os finalmente. Glória a Deus. Tenha uma boa noite. Boa noite para vocês. Tchau, gente. Boa noite, professor. professor. Obrigada. Boa semana, Pro. Tchau. Igualmente, bom descanso, boa semana para todos.